58, 65 e 75. Não vou esquecer mais essa informação, que é importante, situando o tempo, os estudos que foram feitos, né? Mas uma das questões muito interessantes que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, quando vocês forem fazer a leitura, até porque eu estava imaginando que a conclusão era minha, mas, claro, ele, embora não defenda especificamente desse modo essa ideia, mas depois ele apresenta no estudo essa ideia, a questão dos direitos reais. O que distingue direitos reais de direitos pessoais? É muito interessante vocês observarem isso. Primeiro, as relações de direitos reais são relações de domínio. Elas se estabelecem entre o sujeito e a coisa, né? A res, né? A coisa, o bem. E os direitos pessoais são relações que se estabelecem, inclusive em relação às coisas, mas sempre mediados por alguém, por uma pessoa. Então, dentro desse contexto, nós poderíamos dizer que os direitos de personalidades não são direitos pessoais, mas direitos reais. Por que os direitos de personalidade são direitos reais? Porque é o do indivíduo com ele, enquanto coisa, enquanto materialidade mesmo. Ele não tem a mediação das outras pessoas para exercer os direitos de personalidade. Então, se nós utilizarmos... E claro que essa ideia não evoluiu à época desses estudos, da consolidação, não evoluiu basicamente porque ainda se discutia, e aí vocês vão perceber nessa leitura... Oi, Denis, seja bem-vindo. Nosso reeleito aí, dirigente da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, aí, meus parabéns aí pela missão e função. Estamos lá. Eu, na verdade, só estou no Conselho de Direito Privado. Denis, teu microfone está desligado. Deu. Isso. Agora, boa tarde, todo mundo. Não, tu também, Paulo, tá eleito também, conselho técnico, né? Sim, direito individual. Bem legal, estou bem feliz. Claro, uma turma boa. Desculpa o atraso aqui, mas estava chegando em casa naquela fase de tomar banho, limpa as coisas, passa álcool, atrasei um pouquinho. Não, tá bem, tranquilo. Viu? Denis, nós estávamos tratando aqui, eu estou passando algumas impressões, eu estava relatando o trabalho que eu venho fazendo, que está sendo muito trabalhoso, mas muito mais ainda delicioso. Uma atividade, assim, realmente faço com muito prazer, com muita satisfação, que é atualizar a linguagem da primeira edição da Consolidação das Leis Civis. Eu já falei no encontro nosso passado, essa é uma obra de 1858, foi contratado pelo governo do Império, para o Teixeira de Freitas, como vigia no Brasil, na época, a legislação portuguesa, legislação romana, legislação canônica, usos e costumes, e mais a legislação produzida no Brasil, na primeira fase do Império. Então, reinava um verdadeiro caos de qual a norma ser aplicada sob o ponto de vista do direito civil no governo imperial. E o Teixeira de Freitas, muito reconhecidamente um jurista da melhor qualidade da época, né, foi contratado, então, para realizar essa tarefa. Foi contratado para realizar essa tarefa num prazo de 3 anos e cumpriu, conseguiu entregar no prazo que foi contratado. Então, o que significa, então? Eu estou trabalhando com essa primeira edição, que, inclusive, ela é anterior à vigência no Brasil, porque ela foi levada, então, à Comissão de Notáveis, na época, e aí é importante, eu vou falando os nomes para vocês irem se familiarizando, porque eles vão retornar em diferentes momentos depois das nossas discussões. Essa comissão era composta por Visconde de Uruguai, Tomás Nabuco de Araújo Filho, tem 2 Tomás Nabuco de Araújo, tem o filho e o pai, é o filho que fez parte desse período do Império, né? E também Caetano Alberto Soares, que é um personagem que, se tudo transcorrer conforme nós estamos planejando, nós vamos fazer um seminário para tratar da carta que Augusto Teixeira de Freitas encaminha em 22 de outubro de 1857 para a presidência do Instituto dos Advogados Brasileiros, renunciando ao cargo de presidente, porque ele havia sido derrotado por um voto num parecer que Caetano Alberto Soares levou para a deliberação no Instituto, e que a minha impressão, pelo menos que passa pela leitura que fiz da carta de Teixeira de Freitas e do tema que estava sendo tratado, ele submeteu Teixeira de Freitas a uma tremenda de uma humilhação, porque Teixeira de Freitas era contra a escravidão,
Mas o fato que estava sendo levado para ser debatido, como envolvia a dogmática jurídica da época, e o Teixeira de Freitas, com todo o compromisso que tinha de ser fiel ao sistema jurídico e não às suas convicções pessoais, né? Então, Teixeira de Freitas foi obrigado a defender a escravidão nesse parecer, e o Caetano Alberto Soares defendendo contra a escravidão e contra todo o sistema legal da época, né? E então o Teixeira de Freitas acaba renunciando porque ele perde por um voto. Foram 16 presentes na reunião, 8 votaram a favor do parecer do Caetano Alberto Soares e 7 pela posição de Teixeira de Freitas. E como Teixeira de Freitas era o presidente e não votava, então acabou perdendo mesmo, havendo empate nas deliberações, do grupo que participava dessa reunião. Então, eu estou dizendo isso só para, então, voltar agora um pouco ao que eu estava falando, né? Então, eu estou utilizando essa edição de 1858 para fazer, então, essa atualização da linguagem, da introdução da consolidação, mas estou usando digitalizado uma edição do Senado, que é da terceira edição. O que significa, então? Eu estou suprimindo, então, dessa edição digitalizada, as modificações que Teixeira de Freitas fez na terceira edição. Isso está me permitindo perceber as mudanças que se ocorreram no espírito de Teixeira de Freitas entre 1858 e 1875, que são as duas datas, então, dessas obras. E aí, então, eu falava de uma primeira questão, assim, que me chamou muita atenção. Se vocês forem ler esse trabalho do Teixeira de Freitas, eu quero chamar a atenção de vocês aqui sobre uma questão que ele traz para o debate ali, que eu achei muito, mas muito interessante, e uma forma tão tranquila e fácil de explicar que resolveu uma série de problemas que eu trazia, inclusive, provavelmente até do período ainda dos bancos acadêmicos, escolares aí no direito, né? Que encontrar um critério, assim, absolutamente claro para distinguir direitos reais e pessoais. Claro, eu tinha isso claro, mas não do modo que ele coloca. E aí ele vai trabalhar isso a partir das noções do direito romano, e ele vai dizer o seguinte, né, que os direitos pessoais são relações de domínio, ou seja, são relações que não existe a mediação de ninguém, se estabelecer diretamente entre o indivíduo e a coisa, né? Então, na falta da mediação, eles são direitos reais, enquanto que os direitos pessoais, eles até podem se referirem a coisas, mas ele precisa da mediação de outras pessoas, então se estabelecem relações jurídicas entre pessoas que dizem respeito, né, a posições jurídicas, inclusive em relação às coisas. E aí eu estava me dando por conta, e eu até já havia chegado a essa conclusão de, mas espera aí um pouquinho, se a questão é essa, os direitos de personalidade não são direitos pessoais, mas sim direitos reais. Por quê? Porque nós não precisamos da mediação de ninguém para exercer os direitos de personalidade, eles são nossos enquanto coisas. Veja que interessante essa questão, né? E aí eu estava também agora nessa leitura, e aí eu também quero chamar a atenção de vocês quando forem fazer essa verificação, se por qualquer motivo for de interesse de todos, reler esse trabalho com a atualização da linguagem, asseguro que está ficando uma delícia de ser lido. Teixeira de Freitas é muito claro, muito objetivo, não tem... Todas as expressões que ele utiliza na linguagem, ela tem um sentido no esclarecimento do que ele está tratando. Então, vocês não perdem tempo. Tudo é relevante o que ele diz no texto. E aí eu estava me dando por conta de uma outra questão também que, a mim, até então, me parecia assim, um assunto não tão bem resolvido como eu imaginava que deveria ser para quem se dedica ao estudo do direito. O papel da escola histórica e a função do direito romano na escola histórica de direito, que é a escola alemã, né, que tem entre eles Savigny, Jhering, Rudolf von Jhering, entre outros, né, como os expoentes dessa escola. O que o direito romano representa, então, para a escola histórica e representa, sob o ponto de vista, então, do direito como tal? É um sistema de inteligência. O direito romano aí é encarado agora não mais apenas como um conjunto de disposições normativas, mas o direito romano representa um modo de encarar as coisas e as pessoas para tratar, então, das relações jurídicas, que, obviamente, essa ideia de relação jurídica não fazia parte do direito romano.
É importante chamar a atenção também que o direito romano era um direito que tratava de pessoas, de coisas e de ações. Por que pessoas, coisas e ações? Porque para o direito romano, o direito de ação era o direito a ter direito. Ou seja, só era possível você imaginar alguém tendo algum direito, sob o ponto de vista do direito romano, quando alguém tivesse um direito de ação sobre algo. Então, para o direito romano, ter o direito de ação é ter um direito subjetivo. Ou seja, não havia no direito romano aquilo que surge com o Código de Napoleão, em 1804, né? E que se consolida a partir daí, depois em praticamente todo o mundo, ou diretamente com a adoção do Código de Napoleão, ou com a codificação que acabou acontecendo em praticamente todo o mundo, a partir dessa época, a partir de 1804, o Código de Napoleão, ele é uma repetição do direito romano, até por influência dessa escola histórica. Ou seja, o direito romano é um direito que trata das pessoas, das coisas e das formas de aquisição de propriedade. Embora ele já trate lá no início, nas disposições preliminares, a forma de vigência das leis e aplicação das leis, né, que foi uma das grandes conquistas desse sistema. Então, eu estou trazendo essas questões para dizer para vocês o seguinte. Primeiro, então, se vocês têm interesse para atalhar, então, um pouco esse percurso desse estudo, se vocês têm interesse em tentar se inserir, porque nós precisamos entrar na lógica da época de Teixeira de Freitas. Nós não podemos pensar a leitura do livro, da obra, com a lógica do sistema tal qual ele se encontra hoje. Então, em primeiro lugar, entender que, para a escola histórica, para Teixeira de Freitas, né, o direito romano é uma fonte de inteligência que põe em ordem, então, as relações que se estabelecem entre as pessoas e as coisas por meio das ações. Tanto que ele trata o direito dessa forma. Só é possível alguém ter direito se tem poder sobre algo. Aquele que é destituído de poder sobre algo é destituído do direito. Portanto, é um sistema de inteligência. O direito romano, ele se apresenta não como uma fonte normativa, não, agora o direito romano, não, é a parte da imputação, é como ele trata da organização, da linguagem e do sistema que permite entender as relações entre as coisas. A segunda questão importante, que também a gente precisa prestar atenção, nessa época em que Teixeira de Freitas, então, escreve a Consolidação, passando impressões, eu até posso depois, mais tarde, retificar, ampliar, recuar, né, avançar nessas ideias, né? Mas o que eu estou percebendo também, uma outra questão muito importante dessa leitura que eu estou fazendo, é que, nesse momento, começa a surgir no âmbito da teoria jurídica a ideia de relação jurídica. Porque a ideia de relação jurídica é o que vem no lugar da ideia das ações, como modo de constituir os direitos subjetivos. Ou seja, se você tem direito de ação sobre algo, e o direito romano tratava isso dessa forma, era um modo pela qual você adquiria o poder sobre algo. Portanto, ter direito de ação é ter direito sobre algo. É poder agir no sentido de tutela. Porque o professor Ovídio Batista, eu até pretendo reler a obra dele, eu li numa outra época, com outro olhar e outra preocupação. O professor Ovídio Batista, ele sempre nos chamou a atenção sobre a necessidade de nós entendermos a distinção entre ação de direito material e ação de direito processual. Ou seja, a ação que se dá diretamente, né, a partir das coisas, das ações materiais, e as ações de direito processual que se transcorrem por meio, então, de processos organizados pelo direito, né? Então, eu quero chamar a atenção sobre isso, porque em 1848 também há uma grande revolução. O 1848 é apenas 10 anos antes ou 7 anos antes dele começar a escrever a Consolidação das Leis Civis. Há na Alemanha também uma grande revolução no direito processual, que é a teoria das exceções e dos pressupostos processuais. Obviamente que o título é em alemão, eu nem saberia dizer o título aqui, mas foi escrito em 1848 em Gießen, na Alemanha, que vai promover uma grande revolução no direito processual, a demonstrar a autonomia do direito processual em face do direito material, emancipa, segundo os processualistas dizem que essa obra de Oscar von Biel, então,
é a certidão de nascimento do direito processual enquanto instituição autônoma. Então, eu estou chamando a atenção disso, então, vocês tentem perceber a introdução da ideia de relação jurídica nesses estudos. Essa é a primeira questão. Uma outra questão, a segunda questão, então, é essa ideia de direitos reais e direitos pessoais, que eu ainda não me dei não tive o tempo de reler, mas que eu percebo que o Teixeira de Freitas mudou algumas opiniões, alguma parte, pelo menos, da consolidação desse tema. E uma outra questão que me chamou muito a atenção também até aqui, da leitura que estou fazendo, é a dificuldade que ele encontrava para estabelecer um critério para distinguir relações jurídicas absolutas de relações jurídicas relativas. E, segundo ele, o critério tem a ver exatamente com esse problema da personalidade. Porque, na primeira edição, ele dizia que os direitos reais são todos os direitos absolutos. E os direitos pessoais são direitos relativos. E aí, como você coloca o direito de personalidade na categoria dos direitos pessoais, você não pode transformar o direito de personalidade como direito relativo. Portanto, ele mudou essas modificações, e eu acho que ele estava certo na primeira edição. Na primeira edição. Estou muito convicto disso, e espero voltar a tratar disso na leitura que pretendo fazer a seguinte. Mas eu daria uma dica para vocês. Para mim, até aqui, tem servido de uma forma absolutamente infalível em todos os critérios de verificação que eu faço. A classificação dos direitos absolutos e relativos se dá pela ideia de relação jurídica. Quando que você tem uma relação, um direito relativo? Quando você consegue estabelecer claramente os sujeitos que participam da relação jurídica. Ou seja, o sujeito que comparece numa relação jurídica como detentor de um direito e o outro sujeito que comparece na relação jurídica, eventualmente obrigado a algo. Então, todos os direitos relativos são direitos que você consegue perceber claramente as duas partes da relação jurídica. E o direito absoluto é aquele direito que você consegue identificar apenas uma das partes. No direito de propriedade, por exemplo, você só encontra uma posição jurídica que é do titular do direito, o dono da coisa, o titular do domínio. Aí você vai dizer o seguinte, mas e onde estão os demais sujeitos dessa relação jurídica? Todos os demais sujeitos da sociedade que estão obrigados a respeitar aquele direito de propriedade, e, portanto, ele é absoluto, porque não há uma prévia identificação dos demais participantes da relação jurídica. O participante da relação jurídica só vai ser identificado com a violação do direito. Na medida em que alguém viola o direito de propriedade, bom, aí você estabelece uma relação jurídica para retomar aquele direito que foi violado, esbulhado, né, ou turbado na relação jurídica. Então, vocês percebam que esse critério, para mim, ele se apresenta, especialmente agora que eu me dei por conta, e vou passar a defender, até que alguém me convença do contrário, de que o direito de personalidade não é um direito pessoal, é um direito real. Resolvido, então, o problema, e eu acredito que daí nós poderíamos tomar a primeira edição como a mais adequada, pelo menos, às ideias com relação a esse assunto. Para não me estender muito, porque eu tenho mania de falar demais, acho que todos nós advogados temos esse problema, né? Mas para não me estender muito, assim, eu gostaria também de dizer para vocês que está me chamando muito a atenção, muito, especialmente pela quantidade de notas de rodapé, que, aliás, as notas de rodapé do Teixeira de Freitas são deliciosas. Porque, na verdade, ele, quando coloca uma nota de rodapé, ele diz o seguinte, bom, esse assunto vamos agora tratar até trazer todas as informações a respeito disso. Então, ao que me consta, eu tenho muitos livros antigos, quem utilizou pela primeira vez entre nós nota de rodapé com uma função muito nobre, diferente do que faz a academia hoje, foi Teixeira de Freitas. E aí me chamou a atenção a grande preocupação que ele tratava dos direitos civis e os direitos políticos, que, na verdade, estavam se constituindo minimamente na época, porque havia toda uma discussão, segundo ele relata nesse trabalho, sobre a possibilidade de, junto com os direitos políticos, revogarem-se também os direitos civis dos indivíduos. Ele vai dedicar, assim, várias páginas para tratar do regramento da morte civil, que, segundo ele, foi muito mal recepcionado entre os comentadores do direito romano e também foi muito mal recepcionado pelo Código Civil francês, que, segundo ele, não entendeu o direito romano. Vocês lembram daquelas 3 categorias, né, do direito romano? A captis diminutio mínima,
média e máxima, né? A capsu diminúcio mínima era aquela que tratava, então, das relações familiares, a capsu diminúcia média que tratava da civilidade, do direito de cidadão, e a máxima que tratava, então, da liberdade. Eles diziam o seguinte, que houve uma transcrição equivocada do direito romano para o Código Civil francês da captis diminutio média, porque, segundo ele, como o direito romano previa a possibilidade de revogar a cidadania, ou era um dos status da sociedade romana, né? A questão de ser um cidadão romano, e um dos glosadores que comentou o direito romano inventou de falar em morte civil, e a partir dali todo mundo acabou trazendo isso, inclusive no Brasil. E aí havia essa discussão se era possível revogar os direitos de cidadania dos indivíduos. Segundo ele, a Constituição Imperial já não permitia mais. Então é muito interessante, eu pretendo estudar um pouco melhor isso, para poder tratar com um pouco melhor de clareza e profundidade, mas é um assunto interessante. A distinção entre direitos políticos e direitos civis à época da consolidação da legislação civil aqui entre nós. Então, eu já estou... essa introdução da consolidação, ela provavelmente vai ficar assim, na forma que eu estou utilizando, que é Times, caixa 12, né, espaço 1,5, ela vai ficar provavelmente com em torno de umas 180 páginas. Eu já estou na página 90, eu acredito que dentro de umas 2 semanas eu consigo, então, passar para vocês. Mas se vocês forem ler o material que eu venho passando, ele ainda não foi corrigido. Então, eu aceitaria de muito grato, assim, sugestões de verificação, porque como eu estou trabalhando assim com uma linguagem do português antigo, tu vai lendo tanto português antigo que chega num ponto que tu até fica em dúvida agora de que forma efetivamente você tem que transcrever, né? Mas estou procurando assim, e eu não estou usando o corretor porque como dá muitos erros, o Word entra em crise assim, e fica todo ele marcado. Ele muda uma língua lá, sei lá, se para o grego, né? E aí todas as palavras aparecem erradas. Então, era, em princípio, assim, é isso que eu gostaria, assim, de trazer do que eu estou fazendo até aqui, e dizer também, para encerrar, depois o André pode dar um relato para nós também a respeito disso, né, que nós já temos boas possibilidades de conseguir aí alguém que faça a digitalização de todas essas obras aí para nós, que aí sim vai ser maravilhoso na medida em que eu posso compartilhar daí o material que eu tenho aqui com todo mundo. Então, meus amigos e amigas, por hora são essas as informações que eu trago aqui, e que certamente nós temos uma missão muito legal pela frente. Para mim, pelo menos, está sendo uma viagem fantástica de entendimento com um passado aí meio atrapalhado que eu tinha aí desde os bancos acadêmicos, que felizmente Teixeira de Freitas não está deixando absolutamente nenhuma das dúvidas que eu trazia aí, pelo menos, sem uma resposta que a mim me parece muito adequada. Ele é um gênio, 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 gênio. Lamentavelmente, Teixeira de Freitas não fazer parte do dia a dia das faculdades de Direito no Brasil. Tenho certeza que o Brasil seria completamente diferente do que é hoje, se a gente tivesse continuado estudando o trabalho dele. Por hora, então, para um primeiro momento, assim, é isso que eu teria para apresentar aos amigos e amigas aí. Paulo, eu queria só registrar contigo, para ti, que eu conversei com a Ana Paiva. Em princípio, como eu te falei, ele vai. Eu pedi até um retorno para ele ainda hoje, mas até o momento não veio. Embora ele só me mandou um e-mail confirmando as datas, enfim, da aula ali, mas ele não confirmou ainda a questão da digitalização. Mas independente disso, eu já contatei o Marcos Salomão, que ele é registrador aí de 13 de maio, acho que é. Bibliófilo, esse aí Isso. E é daí contatei ele certamente... também. E daí ele disse que ele não tem o scanner, scanner, no caso esse necessário para nós, mas ele disse que ele também já sofreu com esse problema e ele criou um scanner dele lá que ele utiliza um celular, coloca ele tem a bancada tipo em V assim, né, para colocar o livro. E ele tem um aplicativo que ele utiliza no celular para digitalizar. Ele diz que é bem tranquilo também. No registro ele utiliza desse formato.
E ele se colocou à disposição também para caso não der, né, não dê certo lá, a gente pode fazer com ele ali. Mas daí, né, eu acho que até facilita também a questão de deslocamento, mas não é profissional como o scanner lá de Porto Alegre. E outra coisa que eu lembrava agora, eu gosto muito de Suassuna, né? E tu falou do português. E tem uma passagem do Suassuna, só para encerrar que eu vou ter que sair. Tem uma passagem do Suassuna que ele diz o seguinte, né? Que ele é um ser humano que passou por 4 reformas ortográficas, né? E ele achava um absurdo isso. E daí uma vez ele foi questionar, né, o Arco de Holanda, né, a respeito de uma nova reforma ortográfica. Como é isso? Eu vou ter que passar para uma nova reforma ortográfica agora? E daí o Holanda diz para ele, olha, veja, por exemplo, Suassuna é um nome indígena, né? Então, segundo a regra da ortografia, a nova ortografia portuguesa tem que ser escrito com cedilha, não com 2 S's a partir de agora. Ele achou aquilo o maior absurdo, mas isso é nome próprio, é o meu nome. Como é que você vai mudar a escrita do meu nome? Daí o Holanda disse que, olha, isso é um nome indígena, então todo nome indígena tem que mudar, tem que... Daí ele questiona, né? Mas como assim nome indígena? Quem disse que era nome indígena? Quem disse que os índios utilizavam o cedilha? Se eles tinham uma tradição de oralidade, né? Onde que ficou registrado isso? É bem engraçado, ele relata isso, tem um vídeo no YouTube relatando essa conversa dele. E tu falou sobre o português, eu lembrei dessa passagem dele relatando as 4 reformas ortográficas da vida dele que ele passou. Mas, enfim, fique tranquilo que a digitalização a gente vai conseguir, né? Se não der por um caminho, a gente vai conseguir por outro. E, enfim, era isso que eu queria deixar registrado. Um pedido, André, se tu puderes, por favor, verifica com o Salomão se ele não quer assinar o manifesto. Ele é um estudioso de direito registral, certamente de direito civil, né? Então, Sim, pode seria deixar. bem interessante. O meu áudio tá bom? Estão ouvindo Tá, bem? tudo normal. Tá. O meu Tá que tá bem. caindo umas mensagens aqui. Pode estar dando barulho aí. Não, não, Mas não. é isso. Então, era só esses os 2 recados que eu queria dar. Quem tem também, André, eu não cheguei a falar, mas eu poderia também conversar. Eu prefiro esse trapezoidal porque ele tem softwares de correção de texto. Isso, Ele deixa, ele é isso. o Adão Lago Pinto, eu acho que tem aqui em Santo Ângelo. Talvez eu converse com ele também. Ah, Então, pois é. é, Mas o é, Adão é não- super acessível aí, é bem tranquilo acredito, de. eu acredito que sim. Acredito que sim. Bem, mas era isso. Era esse o recado que eu queria dar. Tá bem, André, legal, legal. Certo? Bom, alguma questão a mais, Sibeli, Dinara, Irene, Renata, Denis? Eu falei para vocês que eu estou fazendo algumas postagens também para quem tem interesse, por qualquer razão, em conhecer um pouco as discussões sobre a codificação brasileira. Eu também estou fazendo algumas postagens num blog que eu utilizo para depositar ou publicar algumas informações que eu deixo disponível na internet, que eu tenho, né, que é estudosinteligência.blogspot.com. É um, é um local onde eu coloquei ali, então, as informações sobre, feito por Coelho Rodrigues, Antônio Coelho Rodrigues, que foi o terceira tentativa de consolidação brasileira, né? Nós tivemos aliás, é o quarto, Teixeira de Freitas, Nabuco de Araújo, Felício dos Santos e Coelho Rodrigues, é o quarto. Ele escreveu em 1897 um trabalho relatando todas as vicissitudes, então, com essas tentativas que vêm ocorrendo desde 1858, quando foi celebrado o acordo com Teixeira de Freitas para elaborar o Código Civil, até 1897, então, que era o período em que ele estava, então, escrevendo esse livro. Todas essas dificuldades, então, elas são relatadas nessa obra e está em estudointeligência.blogspot.com. Ali, então, eu tenho o relato que ele faz sobre o projeto Felício dos Santos, Joaquim Felício dos Santos,
tem o relato da tentativa de codificação do Tomás de Araújo, né? Tem também a tentativa que ele mesmo fez, né? E a situação que se encontrava até essa época, então, essa tentativa de codificação brasileira. Tá ali, esse material é muito interessante também, é umas 50 páginas, assim, historiando todo essa... E tem também nesse blog o texto, a carta que o Teixeira de Freitas encaminha à presidência, aos colegas do Instituto dos Advogados, então, em 1857, renunciando à presidência, que é uma maravilha, sobre as ideias de liberdade e de escravidão, sob o ponto de vista do direito civil da época e do direito romano. Muito interessante. Que, deixando claro, se vocês pegarem esse material que eu enviei para vocês, na 5ª página, o último parágrafo, talvez uma das impressões que eu fiz está na 6ª, primeiro parágrafo, tem uma manifestação do Teixeira de Freitas, onde ele deixa claro que ele se negou a incluir na consolidação das leis civis a legislação sobre trabalho servil sobre escravos, e que, inclusive, depois, a comissão que avaliou esse trabalho dele fez questão de registrar, e que Caetano Alberto Soares fazia parte dessa comissão, que o projeto Teixeira de Freitas carecia estava incompleto por não constar nessa legislação sobre escravos. Muito interessante essa passagem que revela o espírito de Teixeira de Freitas aí, grandeza do espírito dele. Então, é isso, meus caros e minhas caras, em princípio, né? Qual é a ideia, assim, que eu quero também trazer rapidamente aqui para nós? Qual é a ideia dessas nossas reuniões, assim? Eu acho que aqui nós temos que fazer provocações. Eu não estou aqui, obviamente, nem penso, nem de longe, tenho o propósito de ensinar ninguém aqui, né? Eu estou trazendo algumas ideias para chamar a atenção sobre algumas questões que me parecem muito relevantes para entender o que nós estamos estudando. Porque, infelizmente, a tradição acadêmica atual, que destruiu o ensino jurídico no Brasil, infelizmente, ela colocou na cabeça do estudante de direito que se você quer aprender algo, tu tem que encontrar alguém mais capaz do que você, que estude, e depois te diga o que aquilo diz, ou o que aquilo trata, né? E eu penso o seguinte, eu penso o contrário, eu penso que a função do estudo do direito é desenvolver as habilidades, de modo a permitir que qualquer pessoa possa tratar de qualquer assunto por conta própria. Porque qual a razão de algumas pessoas se sentirem mais inteligentes umas que as outras? Isso não existe. Estudo a inteligência há quase 15 anos e posso assegurar que se tem uma coisa que eu me convenci durante esses 15 anos de estudo sobre inteligência, é que todos os seres humanos são igualmente inteligentes. O que muda entre os seres humanos, e aí sim, primeiro, a dedicação, segundo, a ordenação do sistema de inteligência. Porque se você não pôr em ordem o sistema de inteligência, você pode tentar estudar o que bem entender, não vai entender nada nunca. Porque a lógica da racionalidade humana, ela opera dentro de um sistema. No direito, qual é o que o direito utiliza? Primeiro, o direito é uma linguagem especializada. As expressões jurídicas têm um significado que não podem ser arbitrariamente alteradas, né? A prova da crise da teoria jurídica que tu encontra, na legislação já encontra isso. Por exemplo, esses dias eu estava para impugnar uma decisão judicial e eu quase que iniciei dizendo que eu estava fazendo uso de um desentupidor de via recursal, porque o juiz tinha trancado o recurso, ele trancou, eu tinha que desentupir a via para poder fazer com que o recurso siga adiante. Ora, trancar recurso não é linguagem jurídica, então o direito tem uma linguagem especializada. Linguagem é ciência, portanto, ela não pode ter um uso arbitrário. Pode na vida pessoal, mas na ciência não. Segundo, o direito é um sistema de inteligência. Quando você trata do direito, ele tem um modo de ordenação das coisas, das pessoas e dos bens. Então, o direito, ele vai tratar das coisas a partir de uma relação de imputação jurídica, ou seja, a norma jurídica descreve, num primeiro momento, os dados do mundo da natureza que ela faz uso, e no segundo momento ela estabelece uma imputação, ou seja, ela estabelece uma consequência dessas relações. Então, nós temos dois momentos do fato jurídico.
a descrição do fato e a imputação jurídica. A imputação jurídica, ela é bivetorial, ela aponta para dois momentos, descrição do mundo e imputação jurídica. Depois, quando você introduz os indivíduos nas relações jurídicas, você precisa considerar um outro fator, que é o momento em que o fato jurídico se transforma em ato jurídico, ou seja, quando ingressa na categoria jurídica a vontade humana, o fato se transforma em ato. E aí você precisa encontrar um critério de validação do ato jurídico, que é a volição humana. Por isso que os atos jurídicos estabelecem, né, a necessidade do objeto lícito, a forma estabelecida em lei, né? Agora me deu um branco. Objeto lícito, forma estabelecida ou não vedada em lei. E, terceiro, causa de nulidade dos fatos jurídicos. Bom, mas por quê? Porque é o critério de validação da vontade humana. Ou seja, toda vez que entra na validação de um fato jurídico a vontade humana, ele sai do mundo do fato jurídico e ingressa no mundo do ato jurídico por essa necessidade. Então, a proposição jurídica agora ela vai tratar, então, da descrição do fato e a participação da volição humana e a imputação. E aí a questão jurídica se transforma em fato complexo. Então, todo o sistema de inteligência, então o direito é linguagem, é um sistema de inteligência do mundo da natureza e é um sistema de ordenação do mundo da sociedade humana, das instituições culturais. Então, essa é a grande tarefa. Então, eu acho que Teixeira de Freitas é um belíssimo guia para quem quiser estudar, encontrando critérios, né, absolutamente racionais de ordenação desse ambiente do direito, que, sinceramente, assim, eu, de todo esse tempo que venho fazendo meus estudos, eu poucas vezes encontrei lições tão claras, tão precisas, né, e aprendi tantas coisas, assim, em tão pouco tempo, né, que o grande problema dos nossos estudos, às vezes, tu precisa ler 50 livros para tirar lá, resolver uma questão que, às vezes, a gente... Sei se prosseguimos, se podemos iniciar, eu precisaria um pouco mais tarde, porque ele tem uma atividade, um compromisso, né, provavelmente não consigo assistir.